Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil UEM, em parceria com os professores da DEC, que tem como intuito melhorar a relação entre os acadêmicos e os professores. Então, a gente está desenvolvendo algumas entrevistas para conhecer mais sobre cada um dos nossos professores do DEC. Eu sou a Nicole, estudante do segundo ano de Engenharia Civil na UEM e membro do PET. O convidado desse vídeo é o professor Vladimir, da área de estrutura. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer participar com vocês, uma ideia muito bacana, espero que seja proveitosa. Pode se apresentar, professor. Tá joia. Então, meu nome é Vladimir José Ferrari, sou docente da Universidade Estadual de Maringá, junto ali ao Departamento de Engenharia Civil desde o ano de 2012. Atuo na área de estruturas e venho ministrando disciplinas dentro dessa área e, mais especificamente, há uns 3 anos, com as disciplinas ali do terceiro, quarto ano de concreto. Obrigada pela presença novamente, professor. Eu sou a Maria Luísa, também sou do segundo ano de Engenharia Civil da UEM e membro do PET. Eu vou dar início à nossa entrevista e ela vai ser dividida em 4 quadros que abordam diferentes questões, temas. Então, vamos começar com o quadro sobre a carreira profissional. Primeiro, professor, eu queria perguntar uma coisa. Você sempre quis seguir carreira acadêmica? Ou teve alguma coisa específica que fez o senhor pensar nisso? Essa definição está bem vinculada ao último ano da minha graduação. E lá eu tive que... O cenário que se apresentava meio que me direcionou nesse sentido. Em 1999, foi o último ano da graduação. Naquela época tá difícil até conseguir estágio, para vocês terem uma ideia. E aí, estágio, né, obrigatório, né, que você tem que cursar, como ainda é hoje. E aí eu pensei o seguinte, falei, nossa, tá difícil conseguir estágio. Associei que seria difícil conseguir emprego já na sequência. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu comecei a me planejar, já mesmo ali durante o último ano do curso, em fazer o mestrado, né? Então eu comecei a ver quais eram os programas e como eu poderia fazer para ingressar. E então, logo depois que eu me formei, né, no final do ano, já em fevereiro, eu já estava matriculado no programa de pós-graduação. Então, foi basicamente nesse sentido. Então, o senhor viu a perspectiva do mercado e, na hora, o que mais compensava era seguir essa carreira. Foi a análise que eu fiz, né? Foi a análise que eu fiz. O cenário naquela época da construção civil estava em decadência, a construção civil, aqui na nossa região, principalmente, Maringá. E eu já gostava de estudar também, sempre gostei de estudar. E eu falei, quer saber, vou continuar estudando. De repente eu consigo, né? Vislumbrei a possibilidade de conseguir uma bolsa de mestrado. Eu falei, bom, eu vou continuar estudando. Então foi isso. Aí na sequência eu já fiz o mestrado e aí eu voltei para Maringá. Voltei para Maringá em 2002, já com mestrado. E aí eu comecei a dar aula como colaborador e também a trabalhar. Aluguei uma sala e fui trabalhando com um projeto bem simples assim. Então foi mais ou menos por aí. E por que, professor, entre tantas faculdades, o senhor escolheu a UEM para dar aula? Teve alguma relação porque você se formou aqui, essa identidade? Basicamente isso. Basicamente está relacionado... eu me formei aqui, na realidade eu estudei aqui porque a minha família é daqui. Nós somos daqui, somos de Maringá e eu sempre desejava fazer a universidade na UEM. Claro que quando eu fiz o vestibular, eu tentei, por exemplo, a Federal do Paraná, eu tentei a Unesp, eu passei nessas outras, mas eu decidi permanecer aqui justamente para ficar
era mais fácil, né, ficar perto da família. Então foi por aí. Então está bem vinculado com essa questão da família, da cidade que a gente sempre morou, por isso. E aproveitando, professor, falando nisso, mais especificamente, qual a sua formação? Então, aí a minha formação é na UEM, Engenharia Civil, de 95 a 99. Aí a pós-graduação, em termos do mestrado, também Engenharia Civil, com área de concentração em estruturas. E aí depois o doutorado, também Engenharia Civil, área de concentração em estruturas. E eu sei, professor, eu acho que a gente vê tantos processos seletivos, tantas fases que a gente tem que passar, né? Igual o senhor falou. Teve a preparação para fazer o mestrado, para fazer as especializações. E qual foi o maior desafio, professor, nesse período e nesse processo de se tornar professor? Quando eu terminei o mestrado, eu fiquei assim... como você faz, como que eu posso dizer? Eu planejei, você planeja... Eu fiz um planejamento assim de curto prazo, eu não consegui enxergar ainda a longo prazo o que eu realmente gostaria de fazer. Então eu pensei assim, vou terminar o mestrado, vou tentar dar aula. Não sabia se eu gostava, nunca tinha dado aula. Então aí por isso que eu fiz como professor colaborador, para mim sentir, ver o que era que eu gostava, como que eu iria sair dando aula, né? Então naquela época professor colaborador tinha um contrato de 1 ano, 12 meses, renovável por mais 1 ano, 24 meses. Hoje não é assim, está bem diferente, né? Tem professor sendo contratado por 6 meses, 3 meses, né? Como as coisas mudam. Mas então, naquela época, eu fiquei 24 meses, cumpri o contrato de professor colaborador, fui gostando. Ao mesmo tempo, estava trabalhando, né, com projetos, com engenharia aqui mesmo, e tocando as duas coisas juntas. E aí, quando foi terminando o meu contrato de colaborador, eu falei, quer saber de uma coisa? Estou novo ainda, com pouca idade, eu vou engatilhar num doutorado. E aí eu fui para o doutorado em 2004. Então, indo para o doutorado, quando eu fui para fazer... estudar mais um pouco, aí sim eu já planejei, eu comecei a planejar ingressar como docente mesmo. Aí eu comecei a planejar mais assim, metas mais a longo prazo. Mas teve esse processo. Mas que bom, né, professor, que o senhor tentou e se identificou com a profissão. Justamente. Poderia não ter sido o caso, né? E às vezes acontece mesmo. Você pode ter situações desagradáveis como professor, né? Você pode pegar uma turma que você não consegue controlar, foi o meu caso. Mas depois, aconteceu isso comigo, quando eu retornei do doutorado, eu também ingressei novamente como colaborador, não tinha concurso naquela época. Voltamos, aí eu já estava casado, voltamos para Maringá, eu e a Cláudia, minha esposa, e aí não tinha concurso. Aí eu fui trabalhar, abri novamente o escritório, fui trabalhar e fui dar aula como colaborador novamente. E aí naquela ocasião eu tive uma experiência um pouco difícil, né? Eu peguei uma turma de um curso da UEM de engenharia que tinham muitos alunos, era uma turma de dependente, mecânica dos sólidos, né? Resistência dos materiais. Muitos alunos, a turma enchia assim, dava 48, 50 alunos. Eram 3 horas aula um dia, mais 2 horas aula no outro dia. Então, assim, uma turma difícil de lidar, eu ainda inexperiente, né? Então pode acontecer realmente, né? Você precisa experimentar e às vezes você pode se deparar com algumas situações, ver que não é aquilo e tal, mas não foi o meu caso. Eu gostei, eu acho bacana, eu sempre gostei de estudar, de ler muito e aplicar isso aí, então eu me identifiquei.
E hoje o senhor não tem mais escritório que projeto, hoje o senhor só atua como professor. No caso, eu sou TID na UEM, né? Tempo integral de dedicação exclusiva, né? Então, esse regime de trabalho limita muito a gente em forma de prestação de serviço. Essa prestação de serviço, ela é possível, ela não é proibida, mas o docente, nesse regime de trabalho, ele deve solicitar, antes de ele fazer o serviço, ele deve fazer uma solicitação à chefia, a chefia libera e tem um controle do limite de horas anual que ele pode prestar serviço. Então, assim, eu gosto muito da engenharia, eu gosto muito dos desafios. Então, a gente atua em alguns casos dentro dessas condições, né? A gente atua, presta algum tipo de serviço, mas dentro da legalidade que o regime exige. Entendi, professor. Agora a Nicole vai começar outro dos nossos quadros, o segundo. Então, professor, agora que a gente já falou da sua carreira profissional, agora a gente vai entrar no nosso segundo quadro, como a Malu já falou, e a gente vai falar sobre a sua área de atuação. A gente queria te perguntar o que te levou a escolher a área de estruturas? Se você já sabia antes de entrar na graduação que você queria ser um engenheiro estrutural, se você se apaixonou pelas estruturas assim, durante a faculdade, e o que você mais gosta nessa área? Pergunta muito bacana, todas, né, as perguntas de vocês, né? E essa também é interessante, porque, assim, só voltando um pouquinho, quando eu recebi o convite de vocês para participar da entrevista, eu de prontidão respondi e aceitei, porque eu não gosto de falar muito sobre mim, não gosto de usar a primeira pessoa no singular, não gosto muito, não. Mas eu acho que essa pandemia afastou muito a relação aluno e discente, aluno e docente. E essa relação, essa interação também faz parte do aprendizado de vocês. Então eu falei, poxa, eu acho que eu posso contribuir nesse sentido. E eu acho que esse formato hoje em dia, né, online, é algo que veio para ficar. Eu acho que a gente aprendeu muito com essa pandemia, que a gente pode usar, quando retornarmos o presencial, otimizar as relações, né, através dessa questão virtual. Ou seja, o pessoal tem acesso, né, às entrevistas dos diversos docentes do departamento, podem aprender, podem ver, né? Então isso é muito bacana. Tá? E aí, por que eu estou falando isso agora, né? Em virtude da pergunta da Nicole, porque eu não sabia da área. Na realidade, quando eu escolhi o curso, por que eu escolhi engenharia civil? Eu não tenho nenhum engenheiro na família, nenhum engenheiro civil na família, não tenho. E aí foi difícil para mim, porque eu não tinha referencial, porque é diferente, né? Nós temos muitos alunos que estão fazendo engenharia civil porque são filhos de donos de construtora, porque o pai é engenheiro civil, o pai já atua, porque o tio já está atuando, então fica mais fácil, você já tem referência. E aí, como que eu defini fazer engenharia civil? Com um folder. Peguei um folder, precisava escolher, estava terminando o prazo para para definir a inscrição do vestibular. Eu peguei um folder, aí nesse folder tinha lá um edifício escrito que o engenheiro civil faz. Eu falei, é isso. Você acredita que foi assim? Foi exatamente assim. Aí tinha que escolher outras opções. Aí eu coloquei lá zootecnia, porque eu sempre amo animais, gosto de natureza, coloquei zootecnia, coloquei agronomia, então foram essas minhas opções. Aí eu passei e consegui passar engenharia civil, que foi a minha primeira opção. Então aí eu fui fazer engenharia civil, e aí você veja bem, eu entrei sem referencial. E aí dentro do curso, e isso fica como dica para vocês, por que eu fui para a área de estruturas? Porque eu fiz algo errado durante o curso, eu fui para o extremo, no sentido do seguinte, eu deixei metade das matérias de lado
e estudava só as matérias de estruturas. E isso não é legal. Eu vejo que isso não é bacana. Hoje, claro, eu estudava, apaixonado por esses dos materiais concretos e sistemas estruturais, eram as disciplinas que eu estudava. As outras eu deixava de lado. E isso não é, eu vejo que hoje não é correto fazer. Então, por isso que eu fui para a área de estruturas, usando do extremismo, né? Deixando algumas disciplinas do lado e estudando só as que eu gostava. E hoje a gente se depara com situações lá de pavimentação asfáltica, da parte de estradas, e a gente, né, tem um pouco de deficiência porque durante a graduação deixou um pouco de lado essas disciplinas. Então não façam isso, tá bom? É muito legal você falar isso de quando você fez vestibular, porque eu acho que mesmo agora, né, mesmo a gente tendo toda essa informação, a gente ainda entra na faculdade muito, muito sem conhecer engenharia civil, né? Principalmente quem não tem nenhum engenheiro na família, também não tem. A gente tem um baque quando você conhece a engenharia civil mesmo, né? Muitos até desistem, né? Opa, não é isso aqui, vou voltar para trás e tal, Mas a carreira, ela é ampla, é cheia de leques, tá? É muito, muito interessante. E vamos para a próxima pergunta. Se você já falou que você se dedicou bastante às estruturas, né, na sua graduação, mas se você tivesse que escolher uma outra área de atuação, engenharia, qual você escolheria? A hidráulica. Hidráulica era a minha segunda disciplina. Eu gostava de dimensionar bomba, calcular perda de carga. Tenho os cadernos até hoje. Tivemos, naquela época, excelentes professores na área. Então, ainda lembro, o pouco que você faz para calcular. Por quê? Porque eu também gostava, naquela época, área de hidráulica, saneamento, também aí seria, tipo assim, uma segunda opção. No meu caso, né? Olha só, professor, deu a resposta na ponta da língua já. Não, pois é, e eu eu só bati o olho ali no que vocês enviaram para mim, não fiquei, tô assim respondendo ao vivo, meio que ao vivo. Muito bom, professor. E vamos já para a próxima pergunta. Você desenvolve algum projeto de pesquisa? Ah, sim. Sim, eu trabalho com 3 linhas de pesquisa ali no mestrado, no PCV, mestrado em Engenharia Civil, Estruturas, área de concentração, Estruturas e Geotecnia. Então, são 3 linhas de pesquisa. E aí, essas 3 linhas de pesquisa, a gente trabalha com as pesquisas, desenvolvendo as dissertações, e também a gente trabalha com alunos no TCC, eles vão trabalhar também nessas linhas de pesquisa. Então, quando o aluno procura, a gente faz o contato, certamente a gente vai propor um tema dentro dessas 3 linhas de pesquisa. Quer que eu fale sobre elas agora? Pode falar. Era a próxima pergunta. Tá joia. Então, assim, a primeira linha de pesquisa é sobre reforço de estruturas com polímeros reforçados com fibras. Mais especificamente a fibra de carbono, mas também fibra de vidro, também a gente trabalha. Então, essa é uma linha de pesquisa que está diretamente relacionado à pesquisa do mestrado e também do doutorado. Então, é uma linha de pesquisa que eu continuo trabalhando. A gente tem aluno no mestrado, temos aluno na graduação trabalhando com essa linha de pesquisa. A segunda linha de pesquisa é uma linha mais recente, que eu comecei a trabalhar nesse tema há 3 anos atrás, que é o concreto reforçado com fibras de aço, né, que são fibras curtas que você adiciona no concreto, principalmente ali para a parte do comportamento depois que a peça fissura, né? Dá um desempenho melhor. E assim voltada para o dimensionamento de vigas, dimensionamento de lajes, radiês.
pavimentos industriais. Essa é a segunda linha de pesquisa. Então, por exemplo, tenho 2 alunos que precisam defender até fevereiro, agora de 2022. Eles estão trabalhando na questão do concreto reforçado com fibras em substituição ao estribo. São resultados interessantes, o estribo de vigas, né? Então, essa é a segunda linha de pesquisa. E a terceira é a parte de ensaios não destrutivos. A gente trabalha com a parte de esclerometria, ultrassonometria, e é para você correlacionar com a resistência do concreto de estruturas existentes. Você não precisa danificar o concreto da tua estrutura. Você utiliza de ensaios que são não destrutivos para obter informações acerca desse concreto. É nessa linha. É uma linha de pesquisa que está relacionada com a primeira, de reforço, porque muitas vezes você vai reforçar a estrutura, mas você precisa conhecer as informações do concreto dessa estrutura, e para isso você utiliza ensaios não destrutivos. Então, assim, a primeira linha se complementa com a terceira linha. Então, aí como a gente tem que ler e estudar bastante, a gente já insere isso dentro de uma linha de pesquisa e são essas as linhas que eu trabalho. Legal, professor. E, assim, sobre os alunos que fazem parte da sua linha de pesquisa, você tem algum critério para você aceitar os alunos? Pois é, olha, essa pergunta é difícil de responder, porque, por exemplo, aluno de TCC, eles entram em contato com a gente, e aí, muitas vezes, porque de repente já leu algum TCC que foi desenvolvido, né? E aí fala, de repente eu vou desenvolver alguma coisa nesse tema, então vou entrar em contato com esse professor. Ou às vezes o aluno entra em contato e aí, olha, tudo bem, eu oriento o teu TCC e proponho esse tema. E aí o aluno, ele vai desenvolvendo, né? Se ele não desenvolve, aí já começa a dar um pouquinho de problema, né? Porque aí você começa a ter que cobrar o aluno, e eu não sou muito de cobrar. E aí aí dá problema, porque aí vai extrapolando, o aluno não manda, ele não desenvolve, eu não cobro. E cobrando, eu não consigo cobrar, eu tenho dificuldade de fazer isso. E aí às vezes acaba dando problema, né? E aí o trabalho perde a qualidade, porque o aluno, como ele não desenvolve, não vem para mim, né? Aí ele não pergunta também, então aí acaba prejudicando a qualidade do trabalho. Isso também acontece no mestrado, porque no mestrado é o aluno que escolhe o professor, no nosso mestrado aqui, né, da engenharia civil. Então é feito lá, os professores apresentam os projetos de pesquisa que trabalham, e o aluno que se identificar com aquela linha de pesquisa, com aquele professor, ele vai escolher o professor. Os alunos melhores colocados na classificação têm prioridade na escolha, né, na indicação do professor. Então, não tem nenhum critério da parte do professor para escolher o aluno, né? Então, é uma questão mesmo, é uma questão que é assim que é feito aqui. Não que seja a melhor forma, né? Seria interessante, né? Porque para você desenvolver um bom trabalho, uma pesquisa boa, você precisa de bons alunos. Bons alunos, assim, que desenvolvam, que se dedicam, que tenham planejamento de tempo. Hoje eu vou estudar isso. Planejar o seu tempo para que ele consiga desenvolver. Aí ele precisa desenvolver para ele ver onde ele vai parar, para ele fazer o contato com o professor. Então, a partir do momento que não tem essa interação, o trabalho vai perdendo a qualidade. Então, é mais ou menos isso que é assim que funciona aqui. Então, a gente não tem critério, porque não é não somos nós que escolhemos. O professor aconselha e o aluno que tem que ir atrás, né, professor?
A gente dá as ferramentas, a gente dá o tema, a gente passa o material, né? E aí o aluno precisa desenvolver um pouco, né? Se ele precisa desenvolver, porque se ele não desenvolve nada, ele não tem dúvida, né? Como que ele vai ter dúvida? Então, ele precisa ter dúvida, precisa desenvolver. E aí começa a ter essa interação. Aí a gente vai tirando as dúvidas, ele vai para o próximo passo e assim que vai construindo. A partir do momento que ele vai deixando, eu também não vou cobrando. E aí vai chegando mais. Vocês têm prazo, né? Tem prazo na graduação, tem prazo no mestrado. E aí, então acontece muito isso, tá? Agora no PIBIC e no PIC, aí o professor ele escolhe. Né? Esqueci de comentar, né? Quando o professor monta um projeto de PIBIC, ele escreve projeto de pesquisa, ele pode ir lá na classe, na turma lá dele, que ele ministra, preciso de um aluno, quero selecionar um aluno para o projeto de pesquisa. Aí sim, ele que escolhe. Sim, e isso que você falou, professor, se aplica até na graduação, né? Se a gente não ir atrás, a gente não vai ter nem dúvidas para trazer, né? Justamente, Nicole, é bem isso. E, assim, professor, o senhor já falou do TCC e você participa de bancas, né? De TCC, mestrado, Sim, doutorado. Sim. E se você tivesse que dar uma dica para quem está apresentando agora um TCC ou um doutorado, qual dica você daria? Ali no TCC, começar, basicamente vai na linha do que a gente acabou falando aqui. A nível do TCC, o aluno precisa começar, identificar o professor, fazer contato, definir o tema e começar a fazer o trabalho. Então, às vezes a gente pega assim, em muitos casos o aluno desiste do TCC por conta do estágio, né? Às vezes ele acha ele entende que o estágio é bom, que ele vislumbra que vai ser contratado, e aí o estágio está exigindo muito, ele desiste do TCC, aí vai para o ano seguinte, aí no ano seguinte já é outra cabeça, né? Outra fase da vida, as coisas mudam muito. Então eu acho que assim está relacionado muito à falta de planejamento de tempo mesmo, né? Tempo a gente não cria o tempo, mas a gente tem como se planejar mediante o tempo que a gente tem, né? Então, assim, eu acho que a palavra é assim, não protele, comece a fazer, porque aí você vai conseguir entender melhor aquilo ali, aquele tema, você vai conseguir se aprofundar, você vai conseguir desenvolver um bom material, você vai criar uma interação boa com o teu professor, com o teu orientador, né, no caso. E mestrado é a mesma coisa, a dica é a mesma coisa, né? Os alunos têm lá a pesquisa a ser desenvolvida, às vezes é uma pesquisa que o aluno precisa ir para o laboratório, precisa ir o quanto antes, às vezes é uma simulação, né? Na nossa área de engenharia civil, né? Estrutura, geotecnia, às vezes é uma simulação computacional, né, utilizando o software. Então, quanto antes ele começar, é melhor. Então, a dica é essa, começar o quanto antes, não protelar, não protele, né? Aí a gente tem caso de aluno que vai deixando, né? Já tive caso de aluno no mestrado, o aluno vai deixando, ele faz as disciplinas, aí ele não sei o que acontece, ele some, aí ele só vai voltar 6, 7 meses depois que ele terminou a disciplina, e aí ele começa a entrar em choque com o tempo que ele tem, com o prazo, que são 24 meses para desenvolver o mestrado. E aí o aluno acha que é só ele ir lá no laboratório, fazer um ensaio ou outro, pegar os resultados e analisar. Não é assim. Mas a gente vê que predomina muito essa cultura, essa de protelar, de deixar muito para frente. Isso prejudica, fica ruim. Então, a dica é essa: começar o quanto antes, planejar, não protelar.
esse assunto inclusive, tá bem alto, né? A organização do tempo, estudo. E agora a Malu vai vir com o nosso terceiro quadro. A gente vai dar uma descontraída para saber mais um pouco sobre o senhor também. Então a gente vai começar o terceiro quadro, que é o Fofocando com o Prof. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, professor. Você já comentou que teve uma turma bem difícil. E eu queria saber se você já passou por algum perrengue ou uma situação engraçada dentro da sala de aula. Pois é, assim, engraçada. Não, a gente, assim, eu costumo dizer que eu tive que reaprender a dar aula na engenharia civil, porque quando eu dei aula como colaborador, eu dei aula para engenharia química, dei aula para engenharia mecânica, dei aula para arquitetura, dei aula para engenharia de produção à noite, tinha aula sexta-noite. Dava aula para engenharia de produção, eu dei aula para engenharia agrícola, dei aula para engenharia têxtil em Goierê. O que mais? Isso. Então, assim, isso na época de colaborador. E, assim, nessa época, eu achava que eu tinha que botar ordem na sala. Acho que é isso. E aí eu tinha uma postura muito de ditador, sabe? Muito de general em sala de aula. Eu achava que eu tinha que fazer. Então, eu usava a primeira aula, primeira aula normalmente, né? Primeira ou segunda aula ali, vão todos os alunos, aí eu fazia aquele discurso, sabe? Aqui pode isso, aqui isso não pode, você é seu dever, então, assim, é um contrato, eu estou aqui para ensinar, vocês estão para aprender. Falava, ficava lá a aula toda falando só sobre isso. E aí eu comecei, né? Eu achava que dava certo, porque os alunos me respeitavam em todos esses cursos e tal, e funcionou. Eu dei aula, assim, 4 anos como colaborador, né? Entre o mestrado e o doutorado foram 2 anos, depois que eu voltei do doutorado foram mais 2 anos como colaborador. Então eu achava que funcionava isso. E aí, quando eu ingressei na engenharia civil, eu comecei a perceber que os alunos são muito tranquilos na sala e que eu não precisava fazer aquilo que eu fazia. E hoje não, hoje é mais tranquilo. Hoje os alunos da engenharia civil são bem tranquilos. Pelo menos essa é a minha concepção, é o que eu tenho visto. Então a gente dá muita risada em sala de aula, a gente brinca muito, a gente conversa, a gente fala sobre turismo, a gente começa a conversar lá. A última aula que eu tive sexta-feira com o pessoal de Concreto 2, eles estavam dando dica de turismo ali nos 10, 15 minutos. Onde você mora? Eu moro em Presidente Prudente. O que tem lá para a gente conhecer? A gente foi falando, foi conversando. E na presencial também é até mais gostoso, a gente se diverte. Eu aprendi a curtir mais os momentos de dar aula com os alunos da engenharia civil. Eu penso que eu fui mudando ao longo do tempo. Tem muito ainda a aprender, porque dar aula realmente não é fácil. Eu me preocupo muito de saber se eu estou me fazendo compreendido pelos alunos. Então, no presencial, quando eu olho e vejo lá que eu tenho 2, 3 alunos que eu já perdi na aula, né? Eu já tento mudar o estilo da aula ali, eu tento mudar o jogo. Né? Então, isso dá uma certa tensão e tal, mas, assim, tem sido muito prazeroso, tem sido muito tranquilo, tem sido muito divertido. Então, assim, não tem, assim, situações cômicas. Eu tive dificuldades, as maiores dificuldades ficaram mesmo na época do colaborador, viu, Maria Luísa? Na época de colaborador, onde eu tive, assim, momentos mais tensos. Eu acho que eu era muito novo, inexperiente, eu acho que foi por isso aí. Mas a gente dá muita risada. Eu lembro que eu dava, no presencial, dou aula ali numa sala ali no C67, onde a gente vê o estacionamento. Aí do nada, assim, a gente olhou, estava ali dando aula, aí o aluno atolou o carro lá,
no estacionamento, ele inventou de passar por um lugar lá que não era para passar carro. Aí, poxa, aí do nada o cara atolou o carro lá e o pessoal tudo ficou olhando e tal. Aí alguns foram lá ajudar o aluno e tal, mas foi muito porque ele passou o carro ele inventou de passar o carro por um lugar que, olha, nem a pé direito você passa. Eu não sei se ele estava atrasado, o estacionamento estava cheio, ele inventou passar o carro. Eu só sei. O engraçado foi que ele largou o carro lá atolado, o carro caiu num buraco. Ele largou o carro, eu acho que ele não era aluno da engenharia civil, ele largou o carro, pelo que parece, foi fazer a prova, alguma coisa, depois que ele voltou para resolver o problema. Mas assim, então acontece assim, algumas coisas desse tipo. Se ele fosse da engenharia, ele não ia ter cometido esse erro na professora. Não, não era não. Ó, a Nicole defendendo a gente. Professor, a gente que entrou em AD, acho que a gente sente muita falta dessa troca da sala de aula. E porque é diferente, né? Você ter contato com o professor, querendo ou não, as descontraídas dão uma acordada, né? Fazem você prestar mais atenção. O EAD a gente perde esse contato, né? Realmente perde. Tem algumas vantagens, mas a grande desvantagem é esse contato, né? Que nada substitui, né? Realmente, esse relacionamento, né, humano, essa proximidade, né? Mas acho que para o ano que vem volta, né? Se Deus quiser. Tomara, professor. E sobre o senhor, professor, o que o senhor gosta de fazer fora da sala de aula? Você tem algum hobby, alguma coisa específica que você gosta de fazer? Eu tenho alguns hobbies, hein? Eu tenho algumas paixões. Eu gosto muito de sair caminhando pela cidade. Eu gosto muito de viajar, pegar o carro, viajar. Eu gosto muito da natureza, de ter contato com a natureza, de conhecer lugares que eu não conheci. Eu gosto, sou apaixonado por atividade física, não assim, aficionado, né, que não pode viver sem, mas eu gosto de fazer academia, o fortalecimento, gosto de fazer uma corrida. Eu gosto dessas atividades, elas são assim prazerosas, eu vejo que melhora meu astral, meu comportamento, faz bem. Atividade física traz uma oxigenação para o cérebro. Muitas vezes você está ali fazendo atividade física, você lembra, opa, poxa, aquela questão que eu não consegui resolver era isso. Já várias vezes aconteceu isso. Eu gosto dessas atividades. Acaba que ficar em contato com a natureza, a gente dá aquela esparecida, né, professor? Limpa um pouco a cabeça desse caos que a gente vive o dia inteiro. É excelente, é gostoso. O sol, ver o sol, tomar um sol, vitamina D, nossa. E durante a sua graduação, professor, o senhor participou de alguma atividade extracurricular? Tipo, empresa júnior, o PET, centro acadêmico, atlética? Pois é, vocês acreditam que eu não participei de nenhuma atividade extra? Eu só pensava, meu negócio era sala de aula e estudar, resolvia todos os exercícios, fazia todos os trabalhos. O pessoal fazia na minha época muito churrasco, muito final de semana, já começava na quinta, fazia sexta-feira. Nossa, olha, eu me lembro que eu fui dá para contar em uma mão da quantidade de vezes que eu fui. Era só estudar. Eu me arrependo um pouco, sabe? Eu acho que na minha época não tinha o PET, tinha o centro acadêmico, mas eu achava que o centro acadêmico, erroneamente, eu achava que o centro acadêmico era só para político. E aí eu falava, não vou me envolver com o centro acadêmico. E não é, a gente precisa se envolver. Hoje vocês têm aí o PET, empresa júnior, centro acadêmico, poxa, tantas outras atividades. Na minha época eram menores essas alternativas, essas possibilidades, mas mesmo assim eu não me envolvi.
E, assim, eu acho interessante se envolver. Importante, inclusive. Professor, eu acho que ajuda bastante, tipo, na vivência da universidade, sabe? Tipo, quando eu entrei no PET, dei uma animada, assim, na graduação, porque a gente entra, os primeiros anos são bem teóricos, então a gente dá aquela desacelerada, né? Sim. Eu achei que eu ia entrar fazendo prédio já. Pois é. E um período, né? Um período, você tem lá 5 anos, aí a gente volta a falar do planejamento. Planeje-se o quê? 6 meses? Um ano? Se envolva lá, tente se envolver lá com a empresa júnior, o centro acadêmico, ou algum outro grupo, alguma outra opção, empresa júnior de algum outro curso. Isso é enriquecedor, não tem desvantagem. Eu acho que não tem desvantagem, desde que bem programado, né? E é muito importante. Verdade, professor. E agora, professor, uma pergunta para a gente ver se você é mais gente como a gente. O senhor falou que estudava bastante, então eu queria saber, você pegou alguma dependência ou teve que fazer exame de alguma matéria? Nossa, olha, você acredita que eu não peguei nenhuma dependência e não peguei nenhum exame? Nenhum exame, professor? Nenhum, não fiz nenhum exame. Eu lembro que, assim, eu lembro das minhas notas vermelhas. Eu lembro que concreto 1, eu tirei 8, naquela época era anual, 4 provas, a média das 4 provas era a tua média final, nota final, né? E eu lembro que concreto 1, a primeira prova eu tirei 8, tinha sido a maior nota da sala, acho que tinha um outro 8, um outro 7, mas eram poucas notas altas. Concreto 1. E aí, o que aconteceu, né? Como o pessoal foi muito mal, e aí eles falaram, oh, Vladimir, vamos você dar aula pra gente? E você acredita que eu falei, não, beleza. Aí eu fui dar aula pro pessoal, a gente marcou alguns dias, eu dei aula pro pessoal, ensinando ali, resolvendo os exercícios da aula, não é? Estudando junto, eu ensinava eles, né? Porque eu tinha ido muito mal em concreto 1. E aí, sabe, eu não sei o que aconteceu comigo, eu achava que eu sabia, eu lembro que eu tirei 3 na segunda prova. 3, eu tirei, então eu lembro dessa nota até hoje. Eu ensinei o pessoal tirou a nota, e eu lembro que eu tirei 3 na segunda nota. Aí na terceira nota eu tirei, acho que foi um 6, alguma coisa, eu sei que ficou lá para a quarta nota. Aí foi um sufoco. Eu lembro que eu tive um sufoco desse, mas consegui recuperar a nota. Então eu lembro das minhas notas vermelhas, que foram poucas, mas eu tirei 2,5 em mecânica dos sólidos naquela época. Eu lembro que eu tirei 2,5, deu para recuperar ali nas 4 notas. Mas assim, eu não peguei nenhum exame, não peguei nenhuma DP. Assim, agora não vejo que isso é o fim do mundo também não, tá? Eu acho que é normal, a prova não mede conhecimento de ninguém, é essa opinião que eu tenho sobre prova. Você pode estar bem, você pode ter estudado muito, mas você não consegue desenvolver naquele dia, naquele momento, aquela prova. Então, assim, às vezes você não consegue atingir a média, você tem um exame, eu acho que o exame está aí para ser feito mesmo, não tem nenhum demérito nisso. DP também não, só precisa tomar cuidado para não acumular muitas DPs, mas, assim, não se apavorar, não se assustar. E eu não peguei DP, mas tivesse pego também, não sei. Não é nenhum assim, coisa normal, né? Mas foi isso. Professor, o senhor já está com um aluno exemplar. E olha que ficou faltando nota na sua área, né? E agora vamos passar para o nosso último quadro, né? Nosso penúltimo quadro, na verdade. E a gente vai fazer algumas perguntas que o pessoal do Instagram mandou para o senhor, professor. Vamos ver. Vamos lá. Vamos para a primeira. Deve ser aluno. Aluno da disciplina. Vamos lá. Quais seus maiores sonhos como professor? Você já realizou algum?
Maiores sonhos como professor? Eu gostaria assim, de ter mais tempo para escrever artigo. Eu gosto muito de escrever artigo, de escrever, desenvolver, de estudar um tema específico, desenvolver, pesquisar, coletar resultados, se aprofundar, dar profundidade naquilo ali. E a gente, às vezes, falta tempo. Eu tenho 2 livros engavetados. Tem um livro de perícia, não aguento mais falar. Eu fico até com vergonha. O pessoal me cobra, eu falo, nossa, é só questão de pegar 2, 3 meses. Eu precisava nos 2, 3 meses pegar para escrever. Tá todo o material, tem todo o material, né? Tudo montadinho, preciso só botar ali. Agora também um livro de reforço de estruturas. Quando que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho esses sonhos ainda. Eu quero escrever um livro. Não sei como que eu vou fazer para conseguir esse tempo. E às vezes na universidade a gente tem que se envolver com reuniões, com outros compromissos e falta tempo para esses sonhos, essas vontades que a gente, essas aptidões maiores que a gente tem para fazer. Então, assim, meu sonho seria assim, conseguir me planejar melhor. Eu acho que é uma coisa minha, isso é questão minha mesmo, de me planejar melhor para poder me dedicar mais tempo nessas coisas que eu acabei de falar. Legal, professor. Quando você publicar os seus livros, tem que contar pra gente, pro PET. Com certeza. E vamos lá para a próxima pergunta. Se você não fosse engenheiro, professor, qual carreira você gostaria de seguir? Eu sei que você já contou que a sua segunda opção de vestibular ia ser zootecnia. Zootecnia, agronomia, eu gosto muito de mexer com terra, eu gosto muito de mexer com animais, a questão de tratamento, de parte de nutritiva, nutrição animal, eu acho muito bacana, muito legal. Acho que eu estaria mexendo com a parte de bovino, genética bovina. Nossa, ainda hoje eu sou apaixonado, gosto muito disso. Acho que, sei lá, não sei, acho que seria isso. Também, assim, turismo, fazer turismo, trabalhar no litoral, trabalhar com turismo. Quem não queria, né, professor? Mas quando isso às vezes vira trabalho, né, às vezes perde esse foco, né? Tô brincando. Vamos para a próxima, então. Tá. O que você mais gosta de fazer com a sua família? Passear, viajar, pegar o carro, aí, ó, Brasilzão é lindo, gente. Sul, Santa Catarina é linda, Rio Grande do Sul. Nossa, eu sigo alguns canais no Instagram de turismo. Nossa, aí o que eu tenho? Eu tenho um arquivo aqui do Word, eu coloco os locais e os roteiros, como que eu faço para chegar, quanto que custa a entrada, qual é a melhor época do ano para ir. Eu compro revista, vocês não têm ideia, eu compro revista, aquela revista A Viagem, Viajar, e leio. Eu tenho roteiros montados, Serra da Canastra, onde você quer ir na Serra da Canastra? Eu te digo as cidades, Ouro Preto, Mariana, onde ficar. É lindo, lindo demais. Nosso Brasil é lindo. Amazonas, onde ir no Amazonas, Alter do Chão. Eu gosto de ler sobre viagens e amo passear com a minha família. Aí a gente procura fazer, sair em janeiro, né? Final do ano ali, dezembro, janeiro. A gente sempre está planejando e ali, às vezes, no meio do ano, alguma coisa assim. E, às vezes, algum feriado aí mais, assim, mais próximo, né? Mais próximo, que também a gente tem bastante opções, né? Para passear, para viajar, eu gosto muito de fazer isso com a minha família. A Wayne não tá querendo deixar a gente viajar nesses últimos feriados, né, professor? E... No caso das provas, você fala? Não, é por causa que a Wayne tá cortando nossos feriados prolongados, né? E... E
você já conseguiu conhecer bastante dos lugares que você queria? Tem ainda o Amazonas, eu não conheço nada do Amazonas. Nordeste eu conheço alguns estados. Sertão, já fui para o sertão de Pernambuco, sertão da Paraíba, uma outra realidade, é muito interessante. Minas Gerais, já conheci alguma coisa. Mas o nosso Brasil tem muitas opções. Eu gostaria de conhecer Goiás, a parte de Goiânia, sei lá, esqueci o nome da localidade para frente de Goiânia, esqueci o nome lá da reserva. Então tem bastante ainda, hein? Viagem custa também, né, Nicole? Tem essa questão. Viagem custa, você precisa se planejar, né? Quanto melhor você se planejar, mais em conta você consegue comprar passagens com antecedência nos locais mais distantes, coisas desse tipo. Verdade, professor. Você tem que dar uns conselhos de viagem pra gente. Tem bastante coisa, tem bastante. E vamos para a última pergunta do Instagram, então, que é: qual é a maior dificuldade que você sentiu no ensino remoto? Foi no início, né? Poxa, como que eu vou resolver a parte de estruturas principalmente, né? Pensando em concreto 1, como que eu vou dar aula remotamente, como que eu vou resolver ou ensinar o pessoal a calcular a armadura de flexão de uma viga, né? Então eu gosto muito de resolver o exercício com o aluno, né? Explicando dentro do cálculo a teoria. Então, assim, eu uso muito pouco os slides, eu gosto mais de desenvolver ali, eu uso muito quadro, né? No presencial eu usava muito quadro, então essa foi a minha dificuldade, como que eu vou fazer isso agora remotamente? Então, assim, comprei uma lousa digital e, assim, até esses dias eu estava falando com os alunos ali de Concreto 2, eu falei, olha, hoje eu já estou conseguindo, ali na lousa digital eu uso muita régua, né? Você posiciona a régua, e ela demora, né? Você precisa posicionar, girar a régua, você está com ela na horizontal, você quer girar ela para vertical, demora alguns segundos ali, né? E hoje eu já estou conseguindo deixar um pouco o auxílio da régua e conseguindo já no manuscrito ali mesmo, em cima da lousa, sem auxílio da régua, fazer um traço horizontal, ficar horizontal. Então, mas no início, nossa, eu tive que aprender sobre a lousa, não sabia nem que lousa comprar, e tal. Então, assim, foram mais essas as dificuldades. A primeira aula, vamos ligar todo mundo a câmera, né? E eu já vejo que já não é assim. Então, foi aquela questão de adaptação e tal. Hoje eu não sei. Hoje eu acho que está fluindo. Acho, né? A gente sempre tem que se perguntar e avaliar. Mas hoje acho que está indo. Tá melhor adaptado. Eu acho que tanto os alunos quanto a gente como docente. O ensino remoto pegou muita gente de surpresa, né, professor? Uma realidade muito diferente. Verdade. Acabou que todo mundo teve que se preparar e se... Corta. A gente teve que se adaptar, né, professor, ensino remoto. Essa palavra que eu tinha esquecido. Então vamos finalizando o último quadro. Professor, agora a gente vai fazer o bate e volta. Tá bom. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ler uma situação para o senhor e vou ler as opções. E o senhor tem que responder com o primeiro que vier na sua cabeça. Das opções. Isso. Então vamos lá. Primeira situação. Aluno que chora nota no final do semestre. 1, dá 10. 2, tchau, obrigada. 3, parabéns, nota 0. Ou 4, pensa com carinho. A segunda. Não tchau, é obrigada. Tchau. Não é nem assim, né? Tão seco, né? Mas é mais ou menos assim. Segunda situação, professor.
Aluno que dorme em sala de aula ou não desliga o Meet no final da aula. 1. Coragem, porque noção não tem. 2. Vou embora, saio da reunião. 3. Guarda o nome da pessoa, anota lá no seu caderno. Ou 4. Finge que nem viu. Não, eu vou saindo junto. Não fico gravando o nome, não. O aluno acorda tá sozinho lá. É. Acontece, toda aula acontece isso. Viu? Terceira situação. Aluno que sai toda hora da sala de aula. 1. Traz café para mim. 2. Passa a lista de chamada bem na hora. 3. Vai com Deus. Ou 4. Nem liga. Traz um café para mim. Eu, assim, às vezes eu até vou conversando com o aluno, eu vejo que ele está saindo, eu vou conversando com ele até na sala de aula, vou ver ele, vou dando risada com ele, vou perguntar. Às vezes sai junto, tomar um café, volta. Volta ali no corredor, volto para a sala de aula, a gente vai brincando. Quarta situação, professor. Aluno que liga a câmera durante as aulas. Indiferente. 2. Não ganha nota, mas ganha moral. 3. Puxa saco. Ou 4. Ganha uns pontinhos na prova. Olha, é raro o aluno ligar a câmera, então ele, como é raro, ele é tipo assim, né? Fica Ganha uma tocando moralzinha. no meio dos pássaros aí, você fala, nossa, então se destaca. Última situação, professor. Aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. 1. Micão. 2. Nem liga. 3. Finge que acredito ou acredita de verdade. Nem ligo, sabe? Tá ali, a gente posta ali para ele responder, dá um tempo ainda. Às vezes eu aviso. Daí depois aparecem alguns, né, professor? Ai, minha internet travou, mas não aqui. O pessoal manda justificativo porque respondeu atrasado. Aí fica registrado lá na plataforma. Aí no final a gente dá uma olhada lá, geral, como que foi ao longo do período e vê o que faz. Então, professor, com esse bate-volta a gente finaliza o nosso último quadro. Foi muito boa a nossa conversa. Com certeza os alunos vão adorar saber mais sobre o senhor. E eu agradeço muito pela presença, pelo senhor ter topado o nosso convite. Tá joia. Olha, foi muito legal, muito bacana a ideia de vocês, eu volto a dizer, e realmente a minha preocupação foi, assim, a minha expectativa é que fosse algo que possa ser relevante para vocês como alunos e trazer algumas orientações, algumas dicas, apenas esse foi o meu objetivo mesmo. Então eu aceitei de imediato o convite de vocês, dentro dessa expectativa, e espero que o pessoal goste, tá? Então, parabéns aí para a Maria Luísa, para a Nicole, para a Júlia e para todo o grupo de vocês envolvido nesse projeto. Muito obrigada, professor. Com certeza, a nossa conversa vai ser muito proveitosa para quem estiver assistindo. Muito obrigada de novo pela sua participação. E agora, para quem assistiu a gente até agora, fiquem ligados no nosso canal do YouTube, porque a gente vai trazer vídeos com mais professores de outras áreas. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. Até mais, gente!